quarta-feira nós estamos tendo estudo bíblico, as crianças são separadas, na Santa Ceia as crianças também são separadas. A gente tem passado para cada professor a maneira que tem que ser feito. Porque a criança é um ser importante no reino de Deus. Amém, Jesus, graças a Deus. Porque quando Jesus estava falando da sua palavra, e aquela multidão e os discípulos, e aí as crianças queriam chegar pertinho de Jesus, e aí os próprios discípulos falavam assim, deixa as crianças falar. Na palavra de Jesus está escrito que eles diziam, não tem importância, mas a atitude dos discípulos diziam isso, criança não tem importância, não é momento deles ouvirem. E Jesus disse assim, olha, deixa as minhas criancinhas perto de mim, deixa elas aqui pertinho de mim, porque delas é o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. A gente sabe que as crianças estão andando dentro da igreja, irmãos, mas quando ela chega em casa, ela consegue cantar os cantos que cantaram aqui. Aleluia. Elas conseguem entender o que o pastor pregou. Graças a Deus. Então eu comecei a fazer um trabalho lá em Guararapes sobre crianças que nós vamos implantar aqui nessa igreja. Amém, Jesus. Porque tem pessoas que dizem assim, mas aqui nessa igreja não tem muita criança. Eu também acho que não tem. Eu acho que teria que multiplicar. Mas graças a Deus está chegando de pouquinho em pouquinho. Aleluia, oh glória a Deus. De semente a semente está chegando pais, crianças, jovens, adolescentes, adultos. E chegando. Glorificado a Deus. Glória a Deus por isso. E nós fizemos um trabalho muito lindo com as crianças. Crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Glória a Deus. Crianças orando, crianças no momento que nós fazemos o culto, no sábado, eles traziam visitantes e crianças, sabe, crianças precisando ser curadas interiormente, porque dentro de casa não tinha um lar abençoado. Nós começamos a fazer um trabalho de cura interior com crianças, irmãos. E às Aleluia. vezes nós deixamos passar, porque criança não precisa de Jesus, criança não precisa ouvir a palavra, criança tem que ser separada, criança É uma bênção. tem que ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Criança é importante para Deus, assim como o adulto é, assim Amém. como o jovem é, assim como a mãe, o pai é, criança é importante para Deus. Amém, Jesus. E muitas vezes o inimigo tem investido muito nas crianças. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a família. As pessoas da sociedade aí fora dizem que, se casar não der certo, larga. Novelas, filmes, tem passado. E às vezes a gente até começa a concordar com a atitude de traição. A gente às vezes se pega a assistir coisas que a gente começa a tender para o lado oposto. Porque às vezes a gente passa a achar que é tudo normal. O inimigo está investindo, o inimigo está matando, está destruindo famílias. E nós temos negligenciado muito, irmãos. Às vezes nós não passamos nem um minuto orando pela nossa família. Às vezes nós não passamos nem um minuto orando pelos nossos filhos. Mãe, pai, a responsabilidade dos seus filhos estar na igreja é sua. Amém, Jesus. Quando Deus deu o seu filho, a sua filha a você, Ele disse assim, olha, eu estou dando o que é meu. A minha herança eu estou dando nas suas mãos. E é tua responsabilidade trazer essa criança que eu estou dando a você na minha casa. Aleluia. É tua responsabilidade trazer essa criança para ouvir a minha palavra. É tua responsabilidade, mãe e pai, de trazer esse filho que eu dei nas suas mãos a ouvir a palavra. É tua responsabilidade ensinar a minha palavra a essa criança. Graças a Deus. Oh glória. É responsabilidade sua, pai, de trazer os seus filhos na casa do Senhor, de ensinar os caminhos do Senhor a essa criança. É sua responsabilidade. Não espere ele crescer, não. Comece a ensinar desde agora. Comece a ensinar esse filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Comece a ensinar o seu filho a amar ao próximo como ele ama a ele mesmo. Comece a ensinar princípios
deixar meu filho fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, porque ele tem que conhecer. Mas esse psicólogo diz assim, ninguém vai sentir falta daquilo que nunca conheceu. Quando uma pessoa nasce deficiente, sem uma mão, coitado dessa pessoa, mas ele nunca vai sentir falta dessa mão porque ele nunca teve. Então ninguém sente falta daquilo que nunca teve, irmãos. Por isso que nós temos que implantar isso dentro do nosso lar, orar com os nossos filhos, orar com o nosso marido, orar dentro da nossa casa, não ficar murmurando, não ficar blasfemando, não ficar dizendo coisas que não convêm. Irmãos, a nossa resposta vem com jejum e oração, é com joelho no chão. Não é reclamando do seu filho, não é maldizendo o seu filho, não é maldizendo a sua esposa, maldizendo o seu esposo, que nós vamos vencer uma guerra. O inimigo, ele sai fora. A palavra de Deus diz que o diabo, ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, quando nós ouvimos um leão, nós não precisamos nem ver ele, a gente já estremece, porque é tão terrível. A palavra de Deus diz que ele quer ser leão, vamos saber lutar, mas ele não é leão. Quem é leão é o nosso Jesus. Aleluia. O leão é o tribo de Judá e Oh, glória a Deus. e nós vamos vencer qualquer guerra é de mãos dadas com esse leão. E nós, nesta noite, lemos esse texto de Josué declarando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes a gente se apronta para vir para a igreja e o filho fala assim, hoje eu não vou. Tudo bem. Salvação individual, a responsabilidade é sobre você. A salvação individual, só que a responsabilidade dos seus filhos está sobre a sua vida. Amém, Jesus. Traga para a igreja. Se o seu filho não vier à casa do Senhor, se você não vier à casa de Deus e querer que o seu filho venha, se ele não tiver o meu exemplo, ele jamais vai vir. Se eu não vir à casa de Deus, não ouvir a palavra do Senhor, se eu não tiver uma vida em comunhão com o Senhor, se eu não tiver uma vida dentro da minha casa, um testemunho de vida, um testemunho da palavra do Senhor, os meus filhos também vão achar que Deus não é tão importante assim. Falar de Jesus, temos que falar, mas temos que ter uma vida que condiz com a vida de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós temos que dar importância a isso, irmãos. Começarmos a colocar mais atenção na área da nossa família. Às vezes a gente ora bastante, a gente jejua, a gente começa a orar, a buscar, a fazer campanha, que nós queremos um serviço melhor. É errado fazer isso de jeito nenhum. É correto? É correto. É certo? É certo. Mas às vezes nós deixamos a nossa família de lado. A nossa família nasceu no coração de Deus. Amém, Jesus. Graças Nós a temos que Deus. começar a despertar-nos para isso. A família é a célula máter da sociedade. Foi Deus que criou a família. Aleluia. Quando Deus criou Adão, ele viu que o homem estava muito só. Aí ele fez a ele, tirou dele uma costela e fez ela. Glória a Ali Deus. está a primeira família. Amém, A primeira Jesus. família da terra. Aquele que tem um lar abençoado é feliz e tem prazer em sua casa. Nós sabemos que Satanás ele tem atacado a família de uma forma assustadora, de uma forma tenebrosa. O inimigo tem atacado de todas as formas. Quando ele se levanta de uma forma, aí ele cai, mas ele vai lá, ele não se cansa, ele se levanta de outra forma, ele vai se levantando, e muitas vezes ele faz com que nós abaixe guarda. Nós não podemos baixar